esse tipo de ocorrência aí a gente tem que ter uma atenção diferenciada, né? Porque é uma ocorrência que parece simples, mas ela é muito complicada porque tem alguns fatores na parte de explosivos ali, que muitas vezes ao nosso olhar ali, né, nesse tipo de ocorrência, é inofensivo, né? Por exemplo, você chegou, você chegou numa ocorrência lá, onde foi efetuado ali um, usado explosivos ali para adentrar numa agência bancária, num caixa eletrônico, e você está ali, foi o primeiro a chegar no local ali, numa escala extra que você estava trabalhando, foi o primeiro a chegar no local, e aparentemente ali tudo já houve a explosão, já levaram o que tinham que levar, e você fala, não, aqui está tranquilo, né? Vou dar uma olhada ali, né? Ver se, ver se ficou alguma coisa, ou se tem algum outro indício ali, ou alguma informação que eu consiga pegar naquele ambiente. Então, é um tipo de ocorrência que a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode acontecer de você estar num ambiente, como eu falei agora, e visualmente você não enxergar algum artefato ali que não foi detonado, que não foi no momento ali da ocorrência, acabou não explodindo, não sendo acionado. Então, naquele momento ali, aparentemente, ele está tudo tranquilo. E, de repente, você vai pisar num elemento ali que vai causar um dano à sua saúde física. E por isso que a gente tem que ter alguns certos cuidados quando chegar no atendimento de uma ocorrência, numa primeira intervenção, aí, numa ocorrência envolvendo explosivos. Tá? Aí já é um pouco diferente de uma primeira intervenção de algumas outras ocorrências, tá? Que a gente já tem visto aqui. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Tá? Definição, né? Qualquer tipo de comunicação sugerindo a presença de um explosivo em um local que pode ser uma ameaça específica ou não. Tá? Ameaça de bomba. Qualquer tipo de comunicação sugerindo a presença de explosivos em um local que pode ser uma ameaça específica ou não. Objetivo da instrução: proteger vidas, preservar patrimônio, garantir a segurança operacional, com base nos protocolos estabelecidos. Certo? Quais são os tipos de ameaça? Né? O autor fornece detalhes sobre a bomba, tem a localização, tem os indícios ali que realmente existe algum artefato explosivo naquele local. Tá? Então, uma ameaça onde o agressor ele orientou onde que está aquele artefato explosivo, certo? É um tipo de ameaça. Daí tem as ameaças não específicas, sem informações precisas, geralmente considerada como trote, mas devem ser investigadas com cautela, né? Em Curitiba, há algum tempo atrás já, até mesmo antes de eu entrar na Polícia Militar, é... opa, estou aqui. Antes mesmo de eu entrar na Polícia Militar, ocorria, né, algumas ameaças de explosivos aqui em Curitiba. E qual que era o procedimento antigamente? Era esvazio o local. Né? Chegou uma situação ali de ameaça de bomba, ali no prédio, lá da Americanas, lá na Doutor Muricy, bem no centro de Curitiba ali. O que era feito? Esvaziava todo o prédio, aguardava o antibomba chegar no local e enquanto isso o prédio era evacuado. Mas o que começou a acontecer? Sexta-feira, meio-dia, ameaça de bomba e esvaziava o prédio. Mas aí ia lá, o antibomba fazia toda a vistoria, ia constatar lá que acabava sendo um trote para o pessoal descer para a praia ou coisa parecida nesse tipo de ocorrência. Então, hoje não, o procedimento não é mais esvaziar o ambiente, certo? Não tem mais esse procedimento. Então, quando é uma ameaça não específica, a orientação ali é para aguardar mesmo, para poder
para poder... O pessoal está sem som? Eu estou ouvindo o senhor, tá tudo certo para mim. Mais alguém? Alguém tá... Aqui tá ok também. Tá. Então, quem tiver sem som aí deve estar... Ah, beleza. Fechou. Tinha alguém que levantou a mão. Queria falar alguma coisa? Sim, senhor. Manda. Eu tenho duas situações, se o senhor me permite. Manda. Rapidão. A primeira, um policial aí, amigo meu, ele falou que teve uma ocorrência com explosivo aqui em Colombo, e daí ele pegou o explosivo na mão e ficou brincando. Na hora que chegou o antibomba, os caras descarcaram nele. Ele movia sem vergonha, no meio de todo mundo. A primeira. E a segunda foi comigo mesmo. Aqui em Colombo teve que na Zumbi, quem é da região aí sabe, né? Apareceu lá do nada, numa esquina lá, um explosivo, daí coube a nós chamar o antibomba, né? Para fazer todo o procedimento lá, da explosão, cercar o enquadramento lá. Ô, Marcelo, o que era o explosivo? Na verdade, era se não me engano, acho que era aqueles tipo sinalizador de navio. Entendi. Aí a gente não conhecia, né? Os moradores, né? Diz que tinha um explosivo lá e também se não sabe, né? Chama quem, né? Chama quem sabe. Chama quem sabe. Tem as POP para seguir, chamamos antibombas e vieram e explodiram, mas foi bacana, né? Só para fazer um relato aí que foi uma experiência própria aí, interessante. Então, e é esse detalhe mesmo. Manda, pode falar. Só fiquei curioso, da primeira situação lá, Marcelo, era explosivo realmente? Sim, o primeiro era uma situação dos cacheiros aí, que caíram para dentro da casa e acharam o material, né? E daí, depois que acharam, depois que, né, que finalizaram a ocorrência, ligaram a ponte bomba, que achamos aqui o material que acho que interessa para vocês. Desde que chegou, o polícia brincando, jogando para cima, disse que eu... Meu Deus. Em off aí, depois eu conto aí quem que é o polícia aí, mas... Conta em off só, fechou. Ele não pediu o segredo, conta em off aí na sequência. Beleza. Ô, Tenente, o senhor quer falar alguma coisa? Não, é só trocar experiência, porque aqui em Alagoas são as torcidas organizadas. Aí aqui próximo do estádio tem uma unidade de emergência e houve um princípio de confronto das torcidas e o pessoal escondeu o artefato embaixo de uma árvore, numa árvore de pequeno porte. Aí quando foi no dia seguinte, o pessoal da limpeza do hospital foi fazer a limpeza da calçada, aí o rapaz não conhecia, aí quando pegou ela explodiu e ele perdeu a mão. Teve uma situação em São Paulo também, não foi? Com a torcida também. Eu lembro de uma ocorrência que teve isso também. O cara foi acender só que daí ele foi acender o sinalizador, né? Acendeu o sinalizador e explodiu na mão dele mesmo. Então, esses são relatos, é importante a gente saber, porque vai acontecer, né? Mesmo a gente estando aí num batalhão de patrulha escolar, por exemplo, vai acontecer de pegar uma ocorrência ali e você ficar na dúvida, né? O que eu faço com isso aqui? Né? E por isso que a gente tem a POP ali para orientar a gente, para nos orientar qual que é o passo a passo que a gente vai fazer com isso, né? Evitar de tocar, evitar de manusear, evitar de a aglomeração de pessoas ao redor, né? E, além de tudo isso também, mesmo fazendo isolamento, uma distância segura para fazer esse isolamento, né? Principalmente isso. Omar? Omar levantou a mão? Quer falar? O senhor está ouvindo bem aí? Tô. Tá. Então, assim, o ano passado a gente estava passando ali na região do Boqueirão, né, já era patrulha escolar, e o Copom, pela localização da viatura, passou aquela situação, acho que o senhor ficou sabendo, que teve um rapaz lá que deixou um explosivo dentro do terminal do Boqueirão. Lembro. E a nossa viatura era mais próxima, o Copom puxou a nossa viatura, mesmo sendo patrulha escolar, e a gente foi a primeira viatura a chegar lá. Quando a gente chegou no local, era uma mochila, e ela começou a sair fumaça. A gente isolou lá, e isso era umas 8 horas da manhã, o terminal bem lotado de gente,
E daí foi acionado o antibomba. Quando eles chegaram, eles detonaram o explosivo, mas assim, era realmente um explosivo e até com uma capacidade razoável, só que ele acionou o explosivo e o explosivo não detonou. Ele só começou a sair fumaça, mas não chegou a detonar. Mas assim, para que o pessoal aí tenha ciência que não é porque a gente é patrulha escolar que o Copom não aciona nós. Então, a minha viatura pela localização ali era mais próxima, né? A gente estava simplesmente passando por ali por perto. O Copom falou, ó, viatura tal, chega lá, que é uma situação de explosivo. E quando a gente chegou lá, realmente era um explosivo. E o terminal do Boqueirão, 8 horas da manhã, para quem não conhece, que é de fora, é um lugar com bastante aglomeração de pessoas, bastante mesmo, que pega a região, pessoal que vem da região metropolitana e região de Curitiba também. Isso mesmo. Padrão. Então, pessoal, Leandro, pode complementar? Olá, bom dia. Bom dia. Eu tive uma situação dessa aí em 2021, acho que nós estava na companhia, testado que nós estava na companhia, perto de um colégio do SESI ali, tem um terreno baldio ali, uma bomba laranjada, né? E realmente daí teve que vir, a gente isolou e tirou a criançada lá do SESI, aí foi acionado, o pessoal ficou bota, e usaram o drone ali, tudo isso aqui para filmar, né? Explodiram ela. Na verdade não explodiram, mas era uma bomba de plástico, dessas laranjadas, né, que já é do padrão, né? E, meu Deus do céu, né, que situação, mas eu sei que deu depois que lá, mas ele fez o BO certinho, amarrado, né, isolou, e aí acionou, né, os órgãos aí, vem lá de Curitiba, o pessoal aí. E eles vão, viu? Aí? E eles vão, que nem você falou aí. Você estava em qual município mesmo? Irati. Então, e eles vão. Seja de helicóptero, seja de avião, ou seja mesmo de viatura, dependendo da localização, eles vão sair daqui da capital para deslocar lá. Trouxeram um robozinho, né? Que tinha um robozinho que tinha lá, daí trouxeram o drone, foi até em cima, filmou, mas é muito igual a bomba, né? Aquela bomba laranjada, muito igual. Até pegamos, tiramos foto e mandamos para a delegacia, daí, né? Eles não podiam, eles viram que era de plástico, mas de longe sem chance. Né? Não, sem chance. É isso mesmo. É essa a ideia, é essa a mentalidade. Eles não têm preguiça de ir deslocar numa situação dessa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que pode ser de plástico, ao mesmo tempo pode ser uma bomba real. E a gente não tem a obrigação de conhecer, né? De ter conhecimento técnico daquilo. A gente tem a obrigação de ter um conhecimento operacional e profissional dessas situações. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o local, eu vou coletar maiores informações, né? Principalmente mochila que deixam abandonado, né? Essa coleta de informações é importante, né? Inclusive imagens, que nem o Leandro comentou, né? Eu vou tirar uma foto do objeto para mandar porque o próprio, que nem eu falei, essas intervenções, a gente tem que ter a informação, ela tem que passar tanto pelo canal técnico, que é avisando lá o antibomba, o BOP, né, o Batalhão de Operações Especiais, mas também o nosso comandante, o nosso chefe imediato ali, né? Na sua parte, você tem que avisar praticamente 2 pessoas. É o comandante de companhia, que daí ele vai fazer o trâmite para avisar o resto da cadeia de comando, e avisar o Copom ali, né, que é o mais fácil, né, na hora ali, às vezes não vai lembrar. Qual que é o telefone do BOP agora para mim mandar mensagem? Então não vai lembrar, mas vai avisar o Copom ali, ó, Copom, tá tendo uma situação aqui, tal, de ameaça de bomba, tal. Se puder passar o meu WhatsApp lá para o pessoal, que daí eu já vou mandando as imagens do artefato aqui que a gente encontrou, para poder orientar, mas já estamos isolando o local e fechou, zerou o BO. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. O Mar quer complementar? O Mar levantou a mão? Quer falar? O senhor está ouvindo ou não? Agora sim. Tá. Eu estava na RPA, a gente pegou uma situação no Alto Boqueirão, ali despachada pelo Copom, que foi encontrada uma granada dentro de um bar. Essa região do Boqueirão, ela,
no passado, ela pertenceu ao quartel do Boqueirão ali, e o pessoal usou muito tempo para instrução militar ali. Aí o cidadão lá, cozido, achou uma granada e levou para o boteco. Ficou uma semana essa granada no boteco, até que um dia alguém resolveu mostrar para um dos frequentadores lá, que é a Polícia Civil. Aí o cara viu que era uma granada, né? Se ligou que o troço era perigoso, fez um 90, a gente chegou no local, tirou todos os cozidos lá do boteco, acionou o antibomba. Quando eles chegaram no local, era uma granada de tamanho razoável, hein, mais ou menos 15 a 20 centímetros. Aí o pessoal manuseou ela, abriu ela, aí fez a explosão dela, né? Uhum. Aí o cara falou o seguinte, o cara lá do antibomba, que eles já tinham mexido nessa granada, o cara tinha tirado a espoleta dela, ou seja, o mecanismo de explosão dela. Mas a quantidade de pólvora, a munição dela ainda estava dentro dela, o que não deixava ela totalmente segura. Tipo, se você derrubar ela no chão ou colocar num ambiente mais aquecido, ela iria explodir. E se ela tivesse explodido dentro do boteco, ele teria destruído o prédio inteiro, pela capacidade dela e por ser um ambiente fechado. Até eu tenho essas fotos, depois, se o senhor quiser, eu posso passar para o senhor, até para fazer uso em instrução. Maravilha. Era uma granada de tamanho razoável, e ela poderia ainda explodir. E foi uma ocorrência, assim, despachada normalmente pelo Copom. Padrão. Então, aqui em Curitiba já é, acho que a 4ª ou 5ª ocorrência que eu pego envolvendo explosivo. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Omar, pela essa troca de experiência com a gente aí. Isso é importante a gente saber, porque é importante a gente conhecer, porque vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer com você. E daí você vai fazer o quê, né? Vai fazer igual o colega do Marcelo lá, ficar brincando com o artefato explosivo? Não tem como, né, pessoal? Não tem como colocar a nossa segurança em risco, né? Temos que assumir a nossa responsabilidade e adotar os procedimentos certos, para voltar no final do dia tranquilo para casa. Beleza? Então, esses são os tipos de ameaça. Uma ameaça específica, né? Quando é conhecido o local onde está o artefato, né? Como esses locais aí que vocês mencionaram. E também uma ameaça quando não há um local específico, né? Tem uma bomba dentro do estádio do Coxa, do estádio do Atlético. Pô, vai dar um trabalho danado para poder vasculhar, mas é a informação que tem, né? Beleza? Quais são as nossas sequências de ações, né? Qual que é o nosso procedimento pela POP 200.5, a sequência de ações que a equipe policial acionada ali para a primeira intervenção numa crise deve adotar. Aproximação com sirene desligada, tá? Está previsto na POP mesmo, né? Você foi despachado uma ocorrência, você vai deslocar sem sirene ligada. Coleta de dados com fontes essenciais, pessoa que recebeu a ameaça e responsável pelo local. Ó. Conversar com essas pessoas que viram, fui eu que achei, eu que liguei, eu que passei a informação. Avaliação da ameaça, né, para decidir o tipo de ação a ser tomada. Né? Eu vou dar uma pré-avaliada ali, e essa avaliação não é mexendo no artefato. É uma avaliação que você que vai ter que visualmente ali visualizar aquele artefato e tomar uma decisão, né? O que a gente vai fazer com isso aqui? Como que a gente vai isolar isso aqui? Beleza? O que mais? Avaliação da ameaça, nível de risco. Também é importante a gente tomar nota qual que é o nível de risco dessa ameaça. Sem risco nenhum, ameaça com característica de trote. Você chegou no local e você viu que, isso aqui está com cara de trote, né? Vamos dar uma olhada, mas está com um jeitão de trote, esse troço aqui. Baixo risco, ameaça com motivação criminosa, sem a presença de objeto suspeito, né? O cara ameaçou que vai explodir tudo, vou explodir tudo isso aqui, se não me atender. Mas não tem artefato nenhum explosivo, né?
Então, é um risco baixo. E tem o risco alto, que é com a presença de objeto suspeito identificado, né? Eu estou vendo que o cara está com uma granada na mão lá, ameaçando que vai explodir tudo e ele tem uma granada na mão. Então, é um risco altíssimo para aquela ocorrência. Exemplos de atentados, né? A gente já viu na prática aqui, né, os policiais aí que acabaram tendo contato com explosivos, mas aqui a gente tem, existe vários relatos, né, de ameaça de bomba no mundo todo, né? Sempre existiu e sempre vai existir, né? Nunca vai acabar. Então, nós somos as pessoas que vão estar em contato com esse tipo de ocorrência, né? Em 2004, por exemplo, bombas que explodiram na estação de trem lá em Madrid, por exemplo, né? Foi um atentado que deixou quase 1.500 feridos. Então, imagine a quantidade e a força, o potencial de explosivos que ocorreram na época, né? Daí, como resultados desse evento, né, houve um grande aumento de ameaças falsas, né? Esse tipo de coisa aqui, a gente está acostumado a trabalhar com isso, né? Quando que a gente está acostumado a trabalhar com isso no nosso batalhão? Vocês lembram? Os trotes dos colégios, né? Das invasões. Dos colégios, das invasões no mês de abril, né? Por causa do 22 de abril lá, de Columbine, lá, do aniversário de Columbine, todo ano é a mesma conversa, né? Todo ano a gente tem que reforçar o nosso policiamento nas escolas, porque chove de ameaça. Geralmente, quando acontece, por exemplo, um atentado na véspera, por exemplo, sempre vai acontecer, é natural, né? O povo fica com medo. Até os nossos policiais aqui do batalhão, teve uns 2 anos atrás, né, que teve um atentado na creche lá, se eu não me engano, no final do ano, aí chegou em abril, virou aquele pandemônio. Os nossos policiais não estavam querendo levar os filhos para a escola de medo, por causa dos bizus de ameaça que vai ter e não sei o quê. Falei, gente, é bizu furado, é gente que está se aproveitando da comoção ali e espalhando fake news e informações que dificilmente vai acontecer, e ainda mais naquele nível que o povo estava com medo, né? A nível de Brasil. Imagine quantas escolas existem no mundo, atentado, qual que é a probabilidade, né, de ter atentado numa escola, em todas as escolas do Brasil ao mesmo tempo, por exemplo. Então, isso causa medo, né? Causa medo, principalmente perto dessas datas que aconteceram essas ocorrências. O Omar levantou a mão, quer falar mais alguma coisa, Omar? Não? Omar? Sumiu? Não. Tá ouvindo? Estou ouvindo, agora sim. Tá. Acho que o senhor lembra de uma situação que teve o ano passado num colégio aqui em Curitiba, que foi até o sargento Frank Zack que atendeu, que o menino lá era filho de militar do Exército. O que ele fez? Ele pegou, acho que 8 bombinhas dessas que você compra em casa de explosivo, aí, de fogos de artifício. Ele enrolou 8 bombinhas dessa, ligou o pavio e foi dentro do banheiro da escola e acendeu esse pavio. O tiozinho lá da limpeza, quando percebeu que o pavio estava aceso, ele foi lá e pisou em cima do pavio e apagou. E aí foi acionado o pessoal do antibomba, o pessoal foi lá e falou que se aquelas 8 bombas explodissem ao mesmo tempo, com certeza absoluta teria matado quem estivesse dentro do banheiro, pela potencialização que ele fez do explosivo. Foi mesmo. Aí um dia eu estava na delegacia fazendo uma entrega lá de um menino por pod, o pessoal da DA estava chegando com esse menino. Foi feita toda a análise da situação e eles chegaram à conclusão de que aquela explosão entraria como um ato terrorista, pela capacitação que ele fez das bombas. E o pessoal fez a prisão desse menino posterior, foi lá na casa dele, cumpriram o mandado de prisão e foi feita a prisão desse menino, que já era a 3ª vez que ele fazia esse tipo de coisa. Então, assim, a gente pega umas situações na escola que a gente acha que na escola não vai ter. E acaba acontecendo dentro do nosso ambiente. Eu peguei uma outra situação
em que a menina soltou uma bombinha dentro da sala, ela ia jogar para fora da sala, mas esqueceu de abrir a janela. E essa bombinha caiu debaixo da cadeira dela. Ela chegou a trincar o azulejo da sala. Mesma coisa, a gente tirou foto, mandou para a DA, a delegada que estava de plantão mandou encaminhar a menina pela potencialização da explosão, porque ela alegou assim, que se aquela bomba tivesse caído dentro da mochila dela, que na foto aparece que estava na cadeira, com certeza ela teria se machucado gravemente, isso se não tivesse levado ela a óbito. Caramba, dessa do rapaz, eu não sabia que ele tinha sido preso, do rapazinho aí. O pessoal cumpriu o mandado de prisão dele. Que bacana. Eu estava lá na delegacia o dia que chegaram com ele lá. Que bacana. Aí estavam os pais dele lá, aí aquele rapaz lá que parece um chinês lá, que ele que informou os pais lá, falou, a partir de agora o menino vai ser detido, se vocês quiserem acionar um advogado, fique à vontade, mas ele não vai ser liberado. Foi cumprido o mandado de prisão contra o menino. Menino de 16 anos. Padrão. É assim que tem que ser mesmo. Infelizmente não é isso que a gente vê todos os dias, né? Mas é um tipo de ocorrência que deveria ser enquadrado dessa forma. Então, esse da menina que ela jogou a bombinha, eu tenho as fotos. Aí, caso o senhor precise também, bacana. A gente disponibiliza aí. Nós vamos conversar depois. Fechou. Tem o Rafael Gomes está brilhantando essa aula e ele quer falar. Fique à vontade, Rafael. Carvalho, na verdade, só para exemplificar um pouquinho dessa preocupação que todos ficam, né? No ano passado, nós tivemos uma informação aqui na minha região, aqui na minha cidade, em Irati, de um possível ataque, né? De um jovem que havia comentado que poderia fazer o ataque. Eu, né, sendo policial e estando trabalhando diretamente com essa situação aí de agressor ativo, eu deixei minha filha sem ir para a creche, para o CMEI que ela ia, por ser próximo da casa dele, por cerca de um mês, até eu ter, não certeza, mas até eu ter informações suficientes ali para eu ficar tranquilo para mandar ela para a escola. Então a gente fica preocupado mesmo, é normal que as pessoas todas se preocupem e a gente tem que trabalhar para tentar minimizar esse desespero, vamos dizer assim. Mas mesmo, né, quando acontece com a gente também percebe essa dificuldade aí em você liberar o bem mais precioso que a gente tem, né, que são os nossos filhos aí, para uma situação possível de ameaça. Eu lembro, o Rafael, ele compartilhou essa informação com a gente ali, porque houve essa ameaça e realmente o garoto, ele morava muito próximo da escola ali, onde a filha dele estudava. A gente levantou também, inclusive, algumas informações desse menino. Graças a Deus, ele não concretizou por causa das providências que foram tomadas e acabou não se concretizando, né, as ameaças que ele fez ali, né. Mas, realmente, perto da escola da minha filha, lógico que a gente vai ficar preocupado, né? Lógico que a gente vai, tem que ficar mesmo, acontece mesmo, né. Mas, como policiais militares, a gente tem que ter a gente tem que ter informações suficientes para poder também acalmar as pessoas para que não ocorra igual ocorreu naquele nível, né, que ocorreu a nível de Brasil, né, a situação. Claro que foi uma comoção, na verdade, né. Recentemente aconteceu um atentado, um ataque ali que comoveu muita gente, né, porque foram crianças que foram mortas naquela situação. Então, daí criou-se aí alguém teve a brilhante ideia de espalhar uma fake news, de espalhar uma informação que no aniversário de Columbine, 20 anos, vai ter um grande massacre. Aí, né, as pessoas são enganadas com um golpe que cai aí, diariamente aí, em golpe de Pix. Você acha que não vai ser enganada por causa de uma ameaça de bomba, né? As pessoas são enganadas, mas cabe a gente, muitas vezes, a passar tranquilidade, né, para as pessoas ali, com as informações que a gente tem, né? Nós somos um batalhão diferenciado, que temos o privilégio de, pelo menos 2 vezes por ano, ter um nivelamento. Todo mundo senta no banco escolar para fazer uma troca de informações, né? Agora estamos tendo o curso de patrulha escolar pelo menos 2 vezes por ano, curso de ProERD. Então, o pessoal está sempre envolvido com algum curso ou alguma informação que
traz um alento para a gente, traz maiores informações para a gente poder ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões. Beleza? Então, esse tipo de ocorrência sempre vai gerar muita comoção ali e muitas informações posteriormente a isso. Qual que é um protocolo de busca e vistoria em ambiente considerado ali, um ambiente que você chegou ali, tem uma ameaça de bomba, né? Como que você vai fazer a busca nesses locais? A divisão de área é feita por módulos, né? Primeiro você vai fazer busca do solo até a cintura, da cintura até a altura dos olhos e assim por diante. Essa é a ideia de busca quando você for fazer, dividindo a área que você for fazer busca. Primeiro na parte de baixo, depois na parte da cintura e depois nas partes altas. Beleza? Se você encontrar um objeto suspeito, né, não tocar, não manusear, não mexer, né, não ficar brincando com aquilo ali, né, como a gente viu no exemplo do Marcelo, isolar a área e acionar o esquadrão antibomba. Tá? Beleza? No próximo slide aqui, ó, eu tenho um videozinho ali de uma bomba que foi encontrada, bomba da Segunda Guerra Mundial, né, que estava enterrada nas proximidades de um aeroporto no Japão, né? Isso foi o ano passado, se eu não me engano. Um avião acabou de passar no local e, de repente, do nada, uma bomba explode num aeroporto. Olha o tamanho da cratera que abriu no local. Então, imagine, uma bomba da Segunda Guerra Mundial, lá pelas vidas de 1940 e alguma coisa, de repente acabou detonando no aeroporto, imagine, 50, 70 anos depois. Então, não é porque que a gente não tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Beleza? Tenente, pode falar. Aqui em Alagoas, há 18 anos atrás, tem um município aqui, pequeno, não sei se você vai falar de Maragogi. Maragogi. Aí estavam fazendo Inclusive, se o senhor tiver uma casa lá para alugar para nós lá, a hora que o senhor puder, a gente está na faixa ainda, né, pessoal? O que vocês acham? Vai fazer uma excursão de final de curso aí, né? Vai fazer a comemoração lá em Maragogi, eu acho que seria bom, hein? Lá é um paraíso, é um Caribe. Aí a prefeitura foi fazer um serviço de saneamento e quando o pedreiro foi meter a picareta, viu o negócio lá com uma esfera. Aí chama o pessoal do Pelópolis. Quando foram averiguar, era uma mina marítima que a maré trouxe para a encosta. Aí, com a evolução do tempo, a areia foi cobrindo, a cidade cresceu, quer dizer, do tempo da Segunda Guerra Mundial. Resumindo, chamaram o BOP, aí fizeram a avaliação, não chamaram a Marinha, aí foram fazer a detonação. Quando fizeram a detonação, foi próximo de um grande hotel que tem aqui em Maragogi. Todas as vidraças do hotel foram estilhaçadas. Meu balaio. Pensa no prejuízo. Que ficou no prejuízo foi o hotel, porque a polícia não pagou nada. Você vê, né? Coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? É muito fácil aí de processarem a polícia militar por causa disso e muitas vezes o prejuízo cair no colo das equipes aí, né? É complicado isso aí, hein? Imagine? Meu Deus do céu. Só me dá um minutinho aqui só um minutinho. Exemplo real, né? A gente já viu aí o relato dos policiais aqui da turma mesmo. Relatos que aconteceram com eles mesmo e com equipes conhecidas aí, né, da área.
Mas coloquei alguns casos aqui de fora, né, que é mais comum, né, no Brasil, assim, ameaça de bomba, assim, é muito raro, né, é muito bem, existe muita fiscalização, né, não é qualquer um que consegue ali comprar uma dinamite, né, não é qualquer um que consegue, tem as mineradoras, mas é muito bem fiscalizado, tem muita fiscalização pelo Exército e tal. Claro, como todo sistema, ele sempre vai ter falhas, né? Mas cair na mão de qualquer pessoa, assim, de um doido, que vai fazer uma ameaça de bomba, então é mais raro. Não quer dizer que não aconteça, mas é mais raro, né? Por causa desse tipo de fiscalização, né, que existe no Brasil hoje. Diferente de outros países, né, que às vezes tem maior contato com esses artefatos, né, e caindo na mão de pessoas psicologicamente debilitadas, né. Então, em Londres, 2005, após a explosão do metrô, autoridades encontraram diversos pacotes suspeitos, protocolos de evacuação e perímetro de segurança foi fundamental para evitar novas vítimas, né? Então, tiveram que adotar vários protocolos para evacuação, para organizar tudo isso aí, para evitar novas vítimas. Na França também, ameaças de bomba em escolas e centros comerciais aumentaram após ataques terroristas. Protocolos de evacuação controlada e busca minuciosa ajudaram também a evitar tragédias maiores. Beleza? Qual que é o resultado esperado do policial militar nessas ocorrências, né? Resultados esperados: coleta precisa de dados, certo? Análise lógica, evitar evacuações precipitadas e busca meticulosa, tá? Então, a gente evita. Você chegou no local lá, tem um prédio ali que vai ter uma ameaça de bomba. Evitar, primeiro vamos coletar maiores informações. Ah, mas essa ameaça, como que veio? Ah, foi uma ligação. Ah, não sei o quê. Então, coletar essas informações, né? Antes de tomar uma decisão ali de evacuação, por exemplo, né? Por causa da quantidade de trote que acaba existindo nesse tipo de ameaça. Erros a evitar, por exemplo, não coletar informações adequadas, não seguir um plano lógico e acionar o BOP sem a necessidade, né? O efetivo do BOP, ele é reduzido, a gente sabe disso. A quantidade de militares que tem ali do antibomba, seja do COI, seja da negociação, é reduzido. Se tiver pipocar 10 ocorrências no estado inteiro de negociação, por exemplo, a equipe não vai dar conta, né? Eles não vão dar conta de atender. Então, a gente tem que fazer esse filtro, certo? A gente tem que fazer esse filtro para não ser acionado a qualquer momento ali ou sem a necessidade, né? Mas, lembrando, né, que nem o Leandro comentou ali, é um artefato, ele tem uma aparência de uma bomba, tá tudo leva a crer que é um artefato explosivo. Não sou eu que vou lá pegar para ver se não é, né? Para ver se não é. Tem uma ocorrência que aconteceu aqui em Curitiba também, sempre, volta e meia tem, né? Abandonaram uma mochila lá na Praça Rui Barbosa, também, movimentado, cheio de gente e tal. Isolaram o local, chegou o BOP lá, chegou a equipe de antibombas, e estava ali, né? O policial começando a colocar o traje dele e tal, colocou o traje dele, todo aquele trabalho para colocar aquele traje e tal, e começou a fazer o deslocamento. Ele começou a fazer o deslocamento para o cara de bicicleta ali, nas proximidades ali do local, falou, poxa vida, viu? O que vão fazer aí? Não, tem um artefato explosivo, o senhor não pode se aproximar, tal. Porra, mas vamos explodir a minha mochila, por que será, né? Era a mochila do cara que estava ali. Ele acabou esquecendo a porra da mochila ali no meio da praça, e daí passou por ali, porra, vou perder minha mochila porque os caras vão explodir ela. Daí o cara do antibomba já voltou ali, falou, como assim? Não, é minha mochila, eu deixei ali, não sei o quê. Aí no fim o cara foi lá, pegou a mochila dele, abriu ali, mostrou que não tinha nada e zerou o BO.
não precisou fazer a detonação daquela mochila, porque o Dingão ali acabou deixando a mochila e causou todo aquele transtorno ali. Se eu não me engano, ele foi até encaminhado por causa disso. Então, a gente tem que coletar maiores informações, tá bom? Leandro, quer falar? Não, só para complementar, né? Tanto é por isso que existe o POP, né? Existe, Você está ali do lado, se existe, só faz, que manda e acabou. Senão você acaba, você não nada respondendo, né? Porque exatamente. eu fui lá e livrei lá, tal, sou bonzão, mas você vai responder depois. Por que você fez aquilo lá? Exatamente. Se a gente tem uma POP, a gente tem que seguir ela. Né? Depois, se for ver que era um artefato de plástico, de brinquedo, não é a nossa responsabilidade. Né? A nossa responsabilidade é, claro, temos que coletar maiores informações. Né? Vai que a gente chega na pessoa ali, que, por exemplo, que produziu aquilo ali, falou, não, era um brinquedo que eu estava fazendo ali, e não, é de plástico, eu mesmo que fiz, é meu. Tem certeza? Foi você que fez? É teu mesmo? Não tem, então pega lá para nós lá e mostra para a gente. Né? Um exemplo, né? Um exemplo. Coletei informações que subsidiam a minha tomada de decisão, né? Esse é o diferencial. Fechou? Sigamos. Alguém mais quer fazer alguma informação ou comentar alguma coisa? Não? Então, sigamos. Então, a gente viu vários resultados ali, né? Várias situações aí envolvendo policiais que acabaram levando a pior, né? Em situações envolvendo crise. Seja ela de artefato explosivo, seja ela com um elemento de faca, ou explosão, ou ameaça, né? Então, como que a gente faz para evitar que tenham mais vidas ceifadas, vidas de policiais, por exemplo, ceifadas numa ocorrência de crise? Qual que é a providência que a gente tem para tomar, né? Treinando a nossa tropa, né? Fazendo o que a gente está fazendo aqui, sentando no banco escolar para aprender, mesmo que seja mesmo que seja às vezes uma instrução que eu já sei o que tem que fazer, já sei, de novo essa instrução, mas é sempre importante relembrar, sempre importante voltar a pensar sobre aquilo, conscientização dos policiais, né? Principalmente através de exemplos, através de exemplos que ocorreram na prática, e a fiscalização. Certo? Vamos falar um pouco sobre as fases do gerenciamento de crise, né? Qual que é as fases do gerenciamento de crise? Tem a primeira fase, que é a pré-crise, que é a fase antes da crise, né? Uma situação de normalidade, que é uma situação que nós estamos aqui, né? Fase da pré-crise. Fase de normalidade, onde a gente está buscando conhecimento, buscando informações, aprendendo sobre as ocorrências, né? Principalmente que a gente já atendeu ou que outras instituições viram, né? Então, a gente está aqui, na pré-crise. Tem a crise. Só um minutinho, deixa eu ver uma ligação aqui. Da primeira intervenção numa crise, certo? A terceira fase, que é o gerenciamento da crise, propriamente dito, né? Ocorreu a ocorrência. Houve a primeira intervenção, daí vai acontecer o gerenciamento da crise. Vai ser acionado as unidades especializadas que vão fazer o gerenciamento da crise. Beleza? Que é a terceira fase. E a quarta fase, que é a pós-crise. Que daí é o quê? É uma análise da ocorrência para saber o que foi feito, quais as medidas, quais os erros cometidos, o que a gente pode melhorar. Essa é a quarta fase do gerenciamento de uma crise. Beleza? Pré-crise, situação de instrução, normalidade, tranquilidade.
Segunda fase é a intervenção, o policial militar chegou lá, fez a intervenção, né? A fase do gerenciamento da crise, enquanto a crise está acontecendo, e o pós-crise é o feedback, né? Do que aconteceu, o que pode melhorar e tudo mais. Decreto estadual 8.627, né, de 2010, foi a criação do BOP, né? Por isso que o nosso batalhão é mais antigo que o BOP, que nós fomos criados em 2008, e eles só foram criados em 2010. Então, nós somos mais antigos que eles. Nós somos a tropa que desfila antes que eles. Então, o decreto, ele coloca o BOP como o responsável, tá, do gerenciamento da crise. Beleza? Situações de resgate, sequestros, rebeliões, artefatos explosivos, né? É tudo responsabilidade do BOP. Beleza? É isso que fala o decreto, né? O BOP, ele é o guardião da doutrina, por isso que as instruções, tudo quanto é tipo de treinamento, ele parte primeiro do BOP, porque ele é o guardião da doutrina, né, de aplicação, e o BOP, ele é o nosso BOP aqui, né, da Polícia Militar. Ele antes tinha Rony, tinha choque, tinha outras partes especializadas ali no BOP. Hoje... Oi? Oi, também. O COI também, né? Não, o COI ainda faz parte do BOP. O que não faz parte do BOP, por exemplo, é a Rony e o choque. Que era separado, né, sargento? Era a companhia de choque, o COI e o esquadrão antibomba, né? Daí eles uniram tudo dentro do BOP. Isso. Sim. Antes da criação, era tudo separado, era tudo companhia. Exatamente. Antes da criação. Mas depois da criação, mesmo depois da criação, aí não, minto. Era antes da criação, tinha tinha as companhias de choque, de Rony e tudo mais, tudo dentro. Aí depois que separou, aí agora o BOP, ele só é composto pelo COI, pelo esquadrão antibombas e pela equipe de negociação. Então esse é o BOP, esse é o Batalhão de Operações Especiais. Aí a Rony já tem um batalhão dele, também, o BP Rony, e o choque também tem o seu próprio batalhão, né, que é especializado daí na manifestação e tudo mais, né? Uma área, eles são especializados nessa tipo de ocorrência. E quando eles não estão sendo aplicados, eles estão fazendo o patrulhamento ostensivo diário aí na cidade, igual normalmente. Já o BOP não faz. É mais raro o BOP fazer patrulhamento. Eles ficam aquartelados em instrução e aguardando atendimento. Até porque não tem lógica, né? Vamos colocar o efetivo do COI para fazer policiamento. Está lá eles fazendo PB lá no centro, por exemplo, daqui a pouco cantam uma ocorrência, eles vão ter que viajar lá, ficar, de repente, vai saber quantos dias lá ou quantas horas numa ocorrência. Então não faz sentido a aplicação desse efetivo na rua, né? Essa é a ideia. Conceitos básicos do que é uma crise policial, né? É um evento, uma situação crucial que exige uma resposta especial. Esse é um conceito do FBI, criado pelo FBI. Uma crise é um evento diferente que precisa de uma resposta diferente. Diferente do convencional, daquela da rádio patrulha, normalmente ali, fazendo um boletim de ocorrência, encaminhando e tal. Exige equipamentos especiais e também técnicas especiais para o atendimento. É uma ocorrência diferenciada, com risco extremo, tá? Exige policiais treinados especificamente para aquilo, né? E existem as crises estáticas e as crises dinâmicas. Qual que é a diferença? Crise estática, quando o ponto crítico está contido, é conhecido, né? Por exemplo, roubo frustrado com refém, mentalmente perturbado, mantendo vítimas, tentativa de suicídio. Então, é um local físico e conhecido. Não muda, né? E a crise dinâmica
é quando não há contenção em virtude da locomoção do SEC, né? Você não sabe, você não consegue fazer um controle dele ali, tá? Você não consegue controlar devido à ocorrência. Então, essa é uma crise dinâmica, ok? Por exemplo, crise com atirador, agressor ativo, novo cangaço, domínio de cidades e ações terroristas. Beleza? Dúvidas? Dúvidas ou dívidas? Eu ainda tô com Maragogi na cabeça ainda, hein? Puta vida. Não sei o que eu faço mais. Maravilha. Maravilha. É o que tem que ser feito, né? É o que tem que ser feito. Às vezes é com o erro da gente que a gente fala, poxa vida, temos que especializar esses nossos policiais para que não aconteça, né? Eles deviam calcular esse risco, né? Da explosão que aconteceu. Os nossos policiais, principalmente do BOP, eles estão sempre viajando em instrução, buscando conhecimento, volta e meia em outros países, justamente para isso, né? Cada dia surge um novo artefato explosivo, um novo tipo de bomba, tem que saber o alcance daquilo, eles têm que ser especialistas nisso, eles têm que saber, vou detonar esse artefato, beleza, como que eu vou fazer a contenção desse explosivo. Então, eles têm que ser especialistas nisso, né? Mas o que eu estava falando de Maragogi era as praias, né, na verdade. Isso que eu estava pensando. Ô, Carvalho, agora me tira uma dúvida, vocês que são do BEC. No caso, escola, o local mais sensível é no banheiro. Que vocês orientam para os colaboradores para, em caso de encontrar uma mochila atrás do vaso sanitário, algum artefato assim? O procedimento é o mesmo. O procedimento é o mesmo. A orientação, principalmente quando a gente fala com os diretores, nas reuniões pedagógicas, tem esse contato, e mesmo aqui na instrução com os policiais, a orientação é o mesmo, né? É isolar o local, né? Coletar maiores informações, de repente consegue descobrir quem que é o aluno que deixou aquela mochila naquele local, né? De repente descobriu ali, né? Conseguiu essa informação. Não, eu que deixei minha mochila lá, acabei esquecendo, por sinal. Mas, de repente, não surgiu uma ameaça de bomba. Surgiu uma mochila no banheiro. Vamos mexer naquela mochila? Não. Vai isolar o local, né? Isolar o local, procurar ver se, dependendo daquele local ali, eu tenho que isolar, eu tenho que tirar os alunos de uma sala de aula, né? Por exemplo, que está próximo do banheiro. Vamos isolar aquele local. Geralmente é o pátio das crianças. Eu vou liberar as crianças para o recreio e deixar eles acessarem o pátio ali onde fica próximo do banheiro. Não vou. Eu vou isolar o local o máximo possível, né? De repente o banheiro faz fundo com uma sala de uma turma próxima ali. Vou esvaziar aquela sala de aula, né? E vou fazer o acionamento do antibombas até que ele venha para poder fazer a verificação naquele local. E daí o antibomba vai entrar lá, o policial, para verificar? Muito provavelmente não, ele vai entrar o robozinho lá para poder verificar, verificar aquela mochila, para poder dar o pronto ali, se está tudo certo ou não, ou você vai ter que fazer aquela detonação, como que eles vão fazer a detonação. Mas o isolamento, né, surgiu os indícios ali, né, surgiu uma ameaça, surgiu uma mochila, não sabemos de quem que é. Pô, vamos isolar aquele local ali, né? Aquela de lógica ali que fala na POP, a lógica é essa, né? Pô, é um artefato explosivo, mas divisa com o banheiro, eu sei que tem uma sala de aula divisa com eu vou ter que esvaziar aquela sala de aula ali também, né? Sem tentar fazer alarde, né? Ó, pessoal, preciso que vocês, essa turma aqui vai se reunir lá no ginásio e aguarde um minutinho lá. Não precisa passar a informação para eles, né? Mas o isolar o local vai precisar. Ok? Omar? Só para reforçar ali a pergunta do tenente, essa situação que o menino colocou os explosivos lá no banheiro, durante a conversa que os policiais tiveram com ele colocou no banheiro justamente porque não tinha ninguém. E o que contribuiu para o mandado de prisão para ele, porque o juiz entendeu que ele planejou a ação. Ou seja, ele colocou os explosivos no banheiro, ele não queria machucar ninguém.
mas ele colocou no banheiro justamente porque não tinha ninguém, mas ele tinha a intenção somente de causar o dano na escola. Só que eles levaram em consideração não o dano causado, mas a potencialidade que aquela bomba teria. Então, por exemplo, eu estou passando do lado do banheiro ali, não tem nada a ver com o negócio, e daí o troço explode lá dentro, então eu seria ferido de qualquer maneira. Então, foi essas duas características que contribuíram para o mandado de prisão do menino, né, porque o juiz entendeu que ele planejou e que ele não tinha intenção de machucar ninguém, mas ele queria causar dano. Só que como ele juntou vários explosivos, a potencialização daquela bomba ali com certeza poderia machucar, até porque era um horário de aula. Então, assim, não tem como você ter certeza quem vai passar na hora. Exatamente. Ele assumiu o risco, né? Ele teve um dolo, né? Múltiplos. Seguindo aqui, né? A gente estava falando sobre... Estava falando sobre crise estática e crise dinâmica, né? Seguimos aqui. Múltiplos ataques coordenados. Também é um tipo de crise, né? Que envolve vários ataques combinados numa mesma região, envolvendo ameaças diversas. Ocorrência crítica dinâmica, podendo ser com presença de atiradores, agressores ativos, artefatos explosivos, homem-bomba, tal, criminosos na prática de crimes ao estilo Novo Cangaço. Essa é uma ocorrência que aconteceu lá em Guarapuava, né? Cercaram o nosso batalhão lá da Polícia Militar, impedindo as viaturas de saírem para fazer o atendimento, né? E nós tivemos a perda do nosso policial, né? Quantidade de armas, a quantidade de explosivos, a quantidade de munição que eles usaram, gigantesca, né? Todos lembram dessa ocorrência aí. Outros conceitos ali, né, da doutrina de gerenciamento de crise, né? Gerenciamento de crise, né? Ponto crítico, que é o local ali aonde está concentrado a crise, né? Aquele é o ponto crítico. Causador de evento crítico, o SEC. Intermediário, que é o que faz o contato com o SEC. E o refém e vítima, que a gente já discutimos aí na aula passada, a diferença de refém, que não tem ligação emocional com o SEC, e a vítima que tem relacionamento emocional com a vítima, né? Características de uma crise: imprevisibilidade, urgência, risco eminente à vida, complexidade e baixa incidência, né? Não é todo dia que acontece uma crise, né? E a urgência é a urgência de fazer o atendimento, não é a urgência de resolver. O resolver a crise vai depender muito da dinâmica da crise, né? A urgência em resolver, sim, mas não de maneira empírica, né? De maneira simplista. Temos que resolver o máximo no amadorismo possível, por exemplo. Não. É urgente, mas com técnica e com dinâmica. Ok? O objetivo do gerenciamento da crise: preservar a vida, aplicar a lei, né? O SEC ele vai ser preso, ele vai ser conduzido, e restabelecer a ordem. Beleza? Porque ele causa um transtorno, causa um prejuízo da ordem pública do dia a dia das pessoas, essa crise. Ok? Quais são os critérios de ação, né, para o gerenciamento de uma crise? Necessidade, validade do risco, aceitabilidade. Necessidade: traduz pela imprescindibilidade da tomada de determinada ação na crise, né? Tenho necessidade de resolver aquele BO, ok? Validade do risco. O que quer dizer a validade do risco? Estabelece que uma ação poderá ser implementada se o seu risco for válido para a preservação de um bem maior, como a vida de inocente, né? O atirador ele teve que efetuar o disparo, por quê? Porque aquele agressor ele estava colocando em risco a vida da vítima ali para fazer um atentado, e o atirador de elite, por exemplo, teve que fazer o uso da sua arma, né? Então, qual que é a validade desse risco? Vale a pena? Vale a pena correr o risco, né, dessa tomada de decisão? E aceitabilidade, né?
qualidade do que é aceito. E uma crise traduz-se em ações nas dimensões legal, moral e ética. Legal, moral e ética. É legal? É moral? É ético tomar essa decisão? Certo? Existem várias ocorrências, é igual essa que o tenente comentou, né? É legal, moral, ética. Mas, às vezes, não acabou trazendo um prejuízo grande ali, né? Para o hotel ali, naquela detonação daquele explosivo, né? Então, foi aceitável isso? Não foi. Não foi aceitável. Essa é a conclusão. Então, no gerenciamento da crise, tem que levar todos esses critérios de ação em consideração. Só um minutinho, pessoal. Drogas ilícitas ou lícitas, né? E presos rebelados. Indivíduos que, pela motivação ali qualquer, se rebelaram ali e fizeram e geraram uma crise, né? O que mais? Modelos ali, exemplos de tipo de crise, né? A gente já viu algumas ali, volta a falar sobre elas, né? Roubos e outros crimes frustrados com tomada de refém, extorsão mediante sequestro, rebeliões mentalmente perturbados, criminosos sozinhos e barricados contra a ação da polícia, movimentos sociais e grupos sociais específicos, né? Várias ocorrências aí que a gente já falou sobre isso nos slides da aula passada, né? E a gente volta para lembrar dessas ocorrências aí que a gente pode estar acontecendo conosco. Então, os elementos essenciais ali, os elementos essenciais do gerenciamento de uma crise, né? Estão criadas para conceituar e operacionalizar os elementos necessários para o gerenciamento da crise, né? Quais são os elementos que precisam ter no gerenciamento de uma crise, de apoio ali numa situação? Olha a quantidade de elementos que precisa para gerenciar uma crise, né? Tem o gerente da crise, tem o comandante do teatro de operações, tem os perímetros de segurança, o comandante do perímetro, o posto de comando, equipe de negociação, grupo de intervenção, grupo de atiradores de precisão, esquadrão antibombas, grupo de operações de socorros táticos, que é o GHOST do bombeiro, elementos de inteligência, né, até equipes de inteligência para coletar maiores informações relacionadas àquela ocorrência, que vai ajudar, né, no desenrolar, né, informações úteis que chegam para o posto de comando, que ajuda na tomada de decisões, né? Equipe de socorro médico, sempre tem que ter uma equipe de socorro médico. Assessor de comunicação social, um P5, né, para poder falar com a imprensa, para poder traduzir aquilo que está sendo feito para o público em geral. E grupo de apoios e assessores. Então, é uma quantidade gigantesca, às vezes, dependendo do nível da crise, de pessoas que vão estar ali para poder fazer o assessoramento, para trabalhar naquela crise. A diferença, né, de gerente da crise e o comandante do teatro de operações: o gerente da crise é o oficial mais antigo da área que ocorre a crise, mas ele tem que estar presente fisicamente no local, no teatro de operações. É o oficial mais antigo, de repente lá é o P1 da unidade, de repente é o subcomandante da unidade, desde que ele esteja presente no local, certo? É o responsável pela gestão de recursos humanos, sabe? A quantidade de viaturas que vai fazer isolamento, a quantidade de água, precisa de alimentação para os policiais. É esse comandante, é esse oficial que vai estar fazendo essa parte de gerente da crise, certo? E o comandante do teatro de operações, quem que é? O comandante do teatro de operações é função do oficial mais antigo do BOP, também presente fisicamente no local.
Não adianta ele estar longe, ele não vai ser o comandante do teatro de operações. É o oficial mais antigo, desde que esteja no local da ocorrência. Ele tem a missão de estabelecer, juntamente com os comandantes, equipes especializadas, os procedimentos operacionais, tá, necessários para conduzir a ocorrência. É o responsável pelo emprego das alternativas táticas, né, possuindo poder de decisão. Tá? Resumo. O poder de decisão é do oficial do BOP, independente se ele é mais antigo que o oficial do gerente da crise, ok? É ele que é o responsável. Se ele for ali um segundo tenente, um primeiro tenente, é ele que é o responsável do teatro de operações, ele que toma as decisões no local da crise, ok? A diretriz do Comando Geral 005/2011, né, ela fala que todos deverão manter seus efetivos instruídos, que é o que a gente está fazendo aqui, para conhecer as POPs 200, né, que fala sobre a primeira intervenção na crise, beleza? O primeiro interventor, né, a gente já falou sobre isso, né, principalmente nas POPs ali, ao se deparar com a crise, deverá imediatamente contactar o centro de operações, sala de operações, destacamentos policiais, por sua vez, deverão informar e acionar através do canal técnico, sem prejuízo do canal hierárquico, ok? Então, um cara que chegou, nós que vamos chegar no local da ocorrência, temos que avisar o comandante de companhia, né? E o canal técnico, que é avisar o pessoal do BOP. Beleza? Essa é a nossa missão, resumidamente aí, o que diz a diretriz 005. E como que a gente vai avisar o BOP? Tem esses dois telefones aqui. O Cardoso fez recentemente, mais recentemente, a instrução. De repente, não sei se mudou esse telefone, mas a informação que eu tenho, esse é o telefone do BOP, por exemplo, que vai fazer o acionamento do BOP. Né? É claro que quem que vai lembrar um telefone desse, de repente, na hora que chegou na crise? Você vai fazer o quê? Vai avisar, mandar um zap para o comandante de companhia, um áudio ali explicando o que está acontecendo, e avisar via Copom ali, ó, Copom, estamos tendo uma crise aqui, eu preciso que avise o BOP aí, preciso que avise o BOP ou o Ghost, dependendo da ocorrência ali que você estiver atendendo. Beleza? Pessoal, nós vamos finalizar por aqui essa parte. A gente